Queridos irmãos, na primeira leitura, Moisés, já chegando à terra prometida, diz ao povo: vê que hoje eu te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres os preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos, guardando os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te abençoará. Se, porém, o teu coração se desviar, se tu não quiseres escutar, se adorares outros deuses, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Certamente. Ora, essas palavras de Moisés são muito duras, porque elas nos colocam diante de um contraste que nós queremos evitar a todo custo. Elas nos mostram que não há uma via média. Ou nós escolhemos viver na direção de Deus, isto é, conversão, ou seja, ou nós escolhemos voltar-nos para Deus e seguirmos a Ele em todas as nossas obras, procurando com todo o nosso coração, ou nós nos desviamos dele, nós vamos na direção oposta. Santo Agostinho definia o pecado exatamente assim: aversio a Deo et conversio ad creaturas. Aversão a Deus e conversão às criaturas. Isto é o pecado. É quando nós deixamos Deus de lado, nós o colocamos entre parênteses e escolhemos fazer a nossa vontade. Portanto, nós viramos as costas contra Ele. E nós vamos no caminho da perdição, nós vamos perecer. Não há outra alternativa. Moisés diz: tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Ou seja, Moisés está dizendo: escolhe. Veja a importância que Deus dá à nossa vontade. Escolhe. Eu coloco dois caminhos diante de ti: vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe. Por qual você quer seguir? Você quer seguir o caminho da obediência ou o caminho da rebelião? O caminho da santidade ou o caminho da devassidão? Escolhe. Não se engana com uma falsa escolha, pensando: não, eu quero seguir a Deus, mas depois, agora eu quero curtir um pouco a vida. E eu quero que o Senhor me abençoe. Meu Deus, me abençoa. Não tem como abençoar alguém que escolheu o caminho da maldição. Quem escolheu o caminho da maldição é maldito. Que palavra dura.
Nós queríamos fazer diplomacia com Deus. Queríamos colocar as coisas num terreno um pouco mais confortável. Não, nós não podemos ser tão radicais, dirão alguns. Não, por favor, não seja tão exagerado. Nós temos que ter ponderação. Imagine, tudo que é demais é ruim. Então, um pouquinho de pecado aqui, tudo bem. Um pouquinho de desobediência ali, não tem problema. O importante é que a gente é do bem. É do bem? Como eu posso ser do bem se eu estou desprezando Deus? Como eu posso ser do bem se eu estou pisoteando a sua palavra só porque eu não quero abraçar o sacrifício que ela comporta? Jesus, no Evangelho, abre para os seus apóstolos o panorama da cruz. Diz que o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mas ele não se limita a isso, ele diz aos apóstolos: se alguém quer me seguir, se alguém quer, mais uma vez, à vontade, escolhe. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Quando eu escolho viver em obediência a Deus, eu digo: Senhor, a minha vontade queria fazer tal coisa, mas eu rejeito a minha vontade, eu nego a minha vontade, e eu vos quero seguir. Eu tinha tanta vontade de fazer aquilo, mas eu sacrifico. Eu quero a vontade do Senhor. Ah, quantas vontades nós temos, quantos sonhos, e nós ficamos frustrados porque nós não realizamos os nossos planos. Ora, mas haverá plano mais digno da nossa alma imortal do que a vida eterna. Este é o nosso único plano. Deus sabe aquilo que convém a nós para que nós caminhemos em direção à vida eterna e aquilo que não convém. Portanto, Ele que tire do nosso caminho tudo aquilo que nos atrapalha para chegar à vida eterna. Eu não quero outro caminho, eu já escolhi qual eu quero. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Que adianta um homem ficar rico? Que adianta um homem ter projeção? Que adianta um homem ter uma carreira? Que adianta um homem ter o aplauso desta terra se ele for condenado eternamente ao inferno e perecer? De nada lhe vale nada. Esta vida, comparada à eternidade, nos parecerá um único pensamento, uma lembrança remota. Assim como você agora se lembra da sua infância de um modo tão apagado, tão opaco, quando estiver na eternidade, vai se lembrar desta vida assim. O que você quer? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? A escolha está nas tuas mãos. Antigamente tinha um programa na grandona, né, na TV Globo, chamado Você Decide. Você decide. É a sua decisão. Escolhe, pois, a vida. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda o peso e a seriedade que essa decisão tem com todas as suas consequências. Quem faz uma escolha, escolhe também as consequências que ela traz consigo. Quem escolheu se casar, rejeitou todos os outros pretendentes.
Quem escolheu fazer esta carreira desistiu de todas as demais. Quem escolher seguir o caminho dos mandamentos, o caminho da cruz, o caminho de Cristo, precisa escolher todas as suas consequências. Ser servo de Deus significa que eu sou só a folha, é Ele que escreve o conteúdo. Nestes dias da Quaresma, aproveitemos para redirecionar o nosso olhar, nosso alvo, nosso objetivo, a nossa meta. Precisamos apontar na direção certa. Não adianta querer ir ao céu vivendo uma vida digna do inferno. Não é possível. Escolhe, pois, a vida eterna, escolhe, pois, o paraíso, escolhe, pois, o reino dos céus.